Então vamos lá. A Rita Elisa, a biógrafa, ela relatou que em novembro de 1928, né, quase 100 anos, houve um período em que os estigmas da irmã Amália se revelavam quase que diariamente, ou seja, eles se manifestavam, eles se abriam, destacando-se a coroa de espinhos que jorrava sangue abundante. Naquela época, Dom Barreto, que era o bispo de Campinas, chegou até a levar alguns sacerdotes, incluindo até bispo, para poder visitar a irmã Amália e ver de perto, né, o que acontecia. Então, para quem está aqui pela primeira vez, a irmã Amália, ela recebeu os estigmas da paixão de Cristo. Então, ela tinha os estigmas nas mãos, nos pés, nos joelhos, no lado. E aí, agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Porque as pessoas que receberam os estigmas, os santos, normalmente eles tinham, né, as chagas das mãos, dos pés, do lado. Padre Pio, se não me engano, tinha no ombro também. Mas a irmã Amália, ela tinha mais chagas, porque ela tinha também os estigmas da flagelação e da coroação de espinhos de Nosso Senhor. Essas chagas, tanto a da flagelação quanto a da coroação de espinhos, são anteriores à paixão do Senhor na cruz, né? São anteriores à crucifixão. Então, ela pegou um pouco antes. E aí eu vou ler para vocês agora um trecho da Rita Elisa, tal e qual está no livro, para que vocês possam entender melhor o que a irmã passava. Então, vamos lá. O sangue borbulhava quente e rompia os estigmas. Descia pelo corpo frágil da missionária. Muitas vezes as irmãs missionárias cuidaram para não deixar que esse sangue ficasse no chão, porque era muito sangue, né? Cuidavam para não deixar que esse sangue ficasse no chão e o recolheram com toalhas e lenços. Alguns deles ficaram com a Madre Vilac e outros foram entregues a Dom Barreto. Então elas enxugavam, era tanto sangue que saía dos estigmas da irmã Amália, né, que chegavam a escorrer pelo corpo dela, caíam no chão, e elas secavam o quê? Com os lencinhos do chão, e o sangue que caía no hábito da irmã Amália, elas recolhiam com algodão. Então, assim, é uma coisa impressionante. A autora também registra que esses paninhos, esses algodões, ficavam em poder de quem? Da Madre Vilac, que era a superiora do Instituto, e de Dom Barreto. Né? O Dom Barreto, inclusive, ele possuía assim esses lenços ensopados do sangue e que ele guardava com muito cuidado. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então, assim, é impressionante. Vocês imaginem, gente, porque não é que o sangue jorrava sem ela sentir dor, ela sentia as dores das chagas da paixão do Senhor. Quando ela teve a primeira vez, a primeira manifestação dos estigmas, ela teve febre, uma febre altíssima, que até estourava o termômetro, igual o Padre Pio, né? Então, não tinha nem como medir a temperatura dela de tão alta. O que aconteceu? A irmã Amália começou a ficar conhecida na cidade, por mais que tentassem não contar, né, não espalhar, vocês sabem como que é, parece que quando fala que não é para contar para ninguém, a coisa espalha, né? Então, cuidado para quem você conta segredo, porque é uma loucura. Enfim, e aí os moradores de Campinas queriam ver a irmã Amália pessoalmente, tentavam entrar de alguma forma, tentavam ver mesmo meio que de longe também, mas eles não conseguiam. E Dom Barreto, então, no intuito de preservar a irmã por conta de toda essa especulação e também de exageros, as pessoas contando coisas que não era verdade, ele terminou impondo restrição para a visita à irmã Amália. Só poderia ser feito visita à irmã Amália, só poderia falar com ela quem tivesse autorização por escrito, né? As pessoas de fora do convento. Só que isso não foi suficiente para conter os jornalistas, né? Eles estavam ávidos para ter uma foto da irmã Amália, para ter alguma imagem dela. E eles conseguiram. Então, vazou uma foto dela em que ela estava sem o hábito, aquele hábito azul, né, que ela usava. Porque, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas esse hábito aqui, é o hábito azul. Ela não, esta ordem, elas usavam o hábito dentro do convento, mas fora elas podiam sair com a roupa comum, né? Então, vazou uma foto dela sem o hábito, usando roupa comum, ela estava sentada no banco, segurando um ramalhete de rosas. E aí o enunciado, né, a chamada, a manchete lá do jornal, estava escrito a Santa de Campinas. Aí vocês imaginem a confusão, porque, como vocês sabem, e isso também era uma coisa que incomodava muito Dom Barreto,
Uma pessoa só pode ser chamada de santa postumamente, né, depois que ela falece, né, depois de falecida, e tem todo um processo para dizer que a pessoa é santa. Tanto é que, vocês viram que demorou quase 100 anos agora que vão abrir o processo para avaliar, né, o estudo para ver se a irmã Amália vai ser beatificada. E na época, então, com essa manchete falando que ela era santa de Campinas, foi uma grande confusão. Além disso, algumas publicações eram enganosas, né? Porque os jornalistas eles insinuavam que os estigmas da irmã Amália não eram milagrosos, eram uma autossugestão mental, como se fosse de controle mental, né? Enfim, como se ela induzisse isso no corpo dela. Então, por conta disso, Dom Barreto concedeu entrevista corrigindo esta informação deturpada, e ele disse que mesmo assim, mesmo dando uma entrevista, a entrevista que ele deu também modificaram o que ele falou em alguns pontos e que não foi exatamente a expressão do que ele tinha dito. Então, vocês sabem, né? A imprensa sempre sendo a imprensa e mudando as palavras do bispo, ele que estava ali defendendo a irmã Amália, que saiu em defesa dela. Então, o que ele fez? Ele reafirmou a sua convicção de ser verdadeira a estigmatização da irmã Amália, que era uma revelação divina e que a ciência não sabia explicar por que os estigmas abriam. E por conta disso também ele resolveu publicar uma nota oficial na diocese para acabar com aquele disse-me-disse ali, contando alguns detalhes e reforçando que ainda não havia uma interpretação definitiva do caso, que a igreja ainda não tinha se pronunciado, né? Como vocês sabem, nessas horas começa a aparecer aquele bando de especialistas, palpiteiros, enfim, que não conheciam exatamente a profundidade dos eventos e queriam dar opinião. Dom Barreto, ele não só era o bispo de Campinas, como ele era cofundador da Ordem das Missionárias de Jesus Crucificado, que era a Ordem da Irmã Amália, ele também era o orientador espiritual dela, é quem atendia as confissões dela, ele acompanhava de perto tudo o que acontecia. E sobre essa nota que Dom Barreto emitiu, que é um texto um pouquinho maior, eu vou deixar para a gente falar numa outra live. Então, hoje é mais para contar para vocês que ele mantinha os estigmas igual os outros estigmatizados, mas que ela também tinha as escoriações da flagelação de Jesus, até porque o nome dela é Amália de Jesus flagelado. Ela também tinha a coroação de espinhos, que sangrava muito, um sangue quente que borbulhava. E que este sangue dela, que jorrava, né, as irmãs enxugavam com lenços e com algodão.